Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Pastor revolta a internet por dizer que Paulo Gustavo foi para o inferno. Fica comigo até o final que você vai entender essa história. Um vídeo de um pastor repercutiu a internet, pois ele insinuou um julgamento sobre a morte do Paulo Gustavo. Um pastor já havia causado polêmica ao afirmar que estava orando para Paulo Gustavo morrer, quando ele estava entubado. Era o pastor José Olímpio, da Assembleia de Deus, Missão de Alagoas. Mas dessa vez foi um outro pastor que causou revolta nas redes sociais após publicar um vídeo zombando da morte do ator e humorista. Ele diz o seguinte, Paulo Gustavo zombou, brincou, blasfemou contra Deus, contra o Santo Espírito de Deus. Será que a tua alma foi direto para o inferno? Infelizmente ele brincou demais, ele zombou demais de Jesus, ele ultrapassou os limites e com Deus ninguém brinca, com Deus ninguém zomba. Se você prestar atenção, você vai ver que Deus está tratando de um por um. O pastor disse que muitas pessoas oraram pelo ator, mas Deus não ouviu as orações porque Paulo Gustavo era ateu. E ele ainda alegou que o humorista já deveria ter morrido, mas isso não aconteceu por causa do dinheiro usado no tratamento que retardou a sua morte. Esse pastor causou na internet. Eu gostaria de fazer aqui alguns argumentos a respeito dessa posição do pastor e no final do nosso vídeo, eu estarei colocando o vídeo desse pastor que fez esse comentário. A primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: quem somos nós para julgar o outro? A própria Bíblia diz: não julgueis para não ser julgado. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Na minha opinião, esse pastor está cometendo um equívoco, julgando para onde Paulo Gustavo foi. Mas Paulo Gustavo era ateu, mas Paulo Gustavo era homossexual. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu sei o que a Bíblia diz. Eu sei o que a Bíblia diz, mas nós não sabemos qual foi as últimas horas de Paulo Gustavo. Nós não conhecemos a vida, a trajetória dele, qual era o relacionamento dele com Deus e o que ele teve nos últimos momentos de vida. E eu também não quero saber e também não me interessa, porque eu não estou aqui para julgar pessoas. Nós estamos aqui para pregar as boas novas, falar de Jesus. E esse pastor, ele vem no vídeo falando como se Deus tivesse prazer na morte de uma pessoa que é ímpia. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O pastor, ele julga que Deus não ouviu as orações porque Paulo Gustavo era ateu. Gente, Deus não ouve a oração porque nós que fazemos. A oração, ela não tem poder por quem está orando, mas o poder está em quem ouve a oração, não é em quem faz. Uma outra coisa, o pastor, ele não se preocupou com a família desse rapaz, com a mãe, com o pai, com os filhos, com os amigos. Como que eles vão reagir a saber de uma notícia dessa? Alguém que se diz ser de Deus, alguém que se diz que ama pessoas. Eu não estou aqui dizendo que Paulo Gustavo foi para o céu e nem para o inferno, porque isso não cabe a mim. Não cabe a mim julgar, não cabe usar esse momento para julgar. Agora, esse momento cabe a esse pastor, sim, de aproveitar esse momento e dizer para as pessoas: como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu relacionamento com o seu Criador? Porque o que aconteceu com Paulo Gustavo aconteceu também com mais de 400 mil pessoas no Brasil que morreram de Covid. Será que todas essas pessoas que morreram de Covid também porque não acreditavam em Deus? O cantor Lázaro, por que foi que Lázaro morreu então? Se ele era um pastor,
Era um cantor? Era um compositor? Era um cristão? Quando chega a nossa hora, chegou a nossa hora. Não adianta querer arrumar motivo porque era ateu, porque era crente, porque isso, porque aquilo. O que nós temos que fazer é uma autoanálise na nossa vida de como nós estamos diante de Deus. Eu acho que o momento agora é da gente refletir como que nós estamos. Se de repente pode ser a minha hora, pode ser a sua hora. E quando for a minha hora, será que eu estarei preparado? Será que você estará preparado? Então vamos parar com essa preocupação de que fulano morreu, foi para o céu, fulano morreu, foi para o inferno. Nós não estamos aqui para julgar. Jesus, ele veio, morreu na cruz por quem? Pelos pecadores. Jesus morreu na cruz pela vida do Paulo Gustavo. Jesus morreu na cruz pela minha vida, ele morreu na cruz pela sua vida. E o sacrifício de Jesus não pode ser em vão, não pode ter sido em vão. Então, ao invés de a gente ficar preocupado em julgar as pessoas, em dizer foi para o céu, foi para o inferno, onde é que está, temos que pregar para essas pessoas, temos que falar do amor de Deus, falar do amor de Jesus. E quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo. Não é por muito falar, não é por força, não é por violência. Onde está o amor desse pastor para com a família do rapaz, para com os amigos do rapaz? E a ofensa, eu observo que não foi só com o rapaz ou com a família do rapaz, mas até com aqueles que estavam orando. Então, ou seja, o pastor está dizendo o seguinte: olha, antes de orar por alguém, avalie a pessoa aí, hein? De repente, se a pessoa não acreditar em Deus, não for um ateu, é melhor você nem orar, que você vai perder tempo. É isso que esse pastor está dizendo. Agora, para encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. Quantos testemunhos você já ouviu de pessoas que se diziam ser ateu e se converteu ao cristianismo e entregou a sua vida para Jesus? Eu tenho testemunho na minha igreja de pessoas que não acreditavam em Deus, que não acreditavam no Evangelho, que não acreditavam em Jesus. E no momento que elas entenderam o plano de Deus para a vida delas, elas aceitaram Jesus e estão na igreja hoje servindo a Deus. Então, da mesma forma que essas pessoas se encontraram com Jesus, talvez esse rapaz tenha se encontrado. Talvez nos últimos momentos ali da sua morte, ou quem sabe antes, eu não sei, e você também não sabe. Agora, fazer um julgamento desse, divulgar na internet, causar. Nós temos que falar de Jesus, temos que falar do amor de Jesus. Já basta as tragédias que nós ouvimos aí na grande mídia, de morte, tragédia, todo momento. Ô querido, a palavra de Deus diz que Jesus está voltando. Os sinais já estão aí acontecendo. Temos que parar com esses motivos, com essas conversinhas. Temos que parar de ficar difamando o Evangelho, difamando Jesus. E nós temos que pregar o amor e pregar a palavra de Deus e a transformação e a restauração. O meu desejo é que Paulo Gustavo tenha se encontrado com Deus. O meu desejo é que realmente ele esteja lá no céu. Queira Deus que ele esteja. Porque eu não conheci apenas de televisão, e ele fazia um trabalho maravilhoso, o trabalho social maravilhoso que ele fazia também, ajudou aí o hospital lá em Salvador. Ah, mas a salvação não é por obras, mas tem muita igreja, muito pastor que não faz trabalho social, que não ajuda a entidade de caridade, que só quer saber do dinheiro, não quer saber de pessoas. Era uma pessoa que amava vidas, dava atenção para todo mundo, tirava foto, tratava todo mundo igual. Então eu quero, esse é o desejo do meu coração, que ele esteja no céu, que ele tenha conhecido Jesus e que Jesus tenha transformado a sua vida, nem que seja nos últimos minutos ou antes. Nós não podemos julgar. Eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para dizer o que a palavra de Deus diz. Não julgueis para não ser julgado. No demais, meus irmãos, examine-se a si mesmo. Ao invés de olhar para o outro,
Vamos olhar para si, vamos olhar para dentro. Como eu estou diante de Deus? Como diz aí o pastor Cláudio Duarte, na hora que chegar o nosso número na fila da morte, não adianta passar para o próximo. Então nós precisamos estar preparados. Muito obrigado por você ter assistido aqui o nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Se inscreva e ative o sininho de notificações, porque todas as vezes que a gente postar um vídeo, você vai ficar sabendo na íntegra, tá bom? A pergunta que fica agora, será? Paulo Gustavo zombou, brincou, blasfemou contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus. Será mesmo que a tua alma foi direto para o inferno? Muitas pessoas oraram. Familiares foram para a rede social porque o diagnóstico era cada dia pior. Na verdade, ele aguentou ainda muito mais devido às tuas condições financeiras, que eles usaram de todas as formas, de todas as maneiras humanas para segurar, para salvar a vida dele. E muitas pessoas foram orar. Mas entenda, nós estamos falando de uma pessoa que se dizia ser ateu, que não servia a Deus, que para ele Deus não existia, ou ele tinha aquilo que para ele significava Deus. Será que Deus iria ouvir estas orações? E se você perguntar para mim, apóstolo, você orou por ele, pela salvação dele? E a minha resposta para você vai ser: não orei.